Bem, boa tarde. Sejam todos e todas e todes bem-vindos ao primeiro ciclo Debatendo a História da Saúde e das Doenças, que está sendo organizado pelo Grupo de Estudo e Pesquisa da História das Práticas da Saúde e das Doenças. Sou Ana Carine Martins Garcia, minha formação e graduação é toda na área de História e coordeno juntamente com a professora doutora Elane Cristina esse grupo de estudo e pesquisa. Gostaria, desde já, de agradecer aqui a presença dos participantes, dos membros do nosso grupo e, principalmente, do professor doutor Mário Jorge da Mota Bastos, por ter aceitado o nosso convite. Queria fazer também uma rápida apresentação do professor. Ele, que é associado 4 do curso de graduação em História da Universidade Federal Fluminense, onde atua também no programa de pós-graduação. Suas principais linhas de pesquisa e de orientação é na área da economia, na área da religião e da sociedade na Idade Média Ocidental. E hoje ele irá falar sobre o poder nos tempos da peste, Portugal, século XIV e XVI. Então, professor Mário, a palavra é toda sua. Bom, gente, muito obrigado, Ana Carine. Boa tarde a todos, todas e todos. Sou eu, na verdade, que agradeço a Ana e o grupo de estudo, né, de História das Práticas da Saúde e da Doença pela oportunidade, pelo convite muito gentil que me fizeram e pela oportunidade de estar aqui conhecendo vocês, né, nesse novo formato virtual e esperando, então, que a gente possa conversar um pouco aí sobre um trabalho que eu fiz, eu dizia para a Ana, né? Na verdade, esse é um trabalho que marcou a minha, digamos, trajetória inicial, né, acadêmica, foi o meu tema de pesquisa no mestrado há muitos anos, né? Muitos de vocês aqui não eram ainda nascidos quando eu comecei a estudar esse tema, né? E, portanto, eu realizei essa pesquisa no mestrado, ela, em princípio, havia se concluído ali, em meados da década de 90, eu já era professor da UF nessa altura, né? E o processo, na sequência da carreira, eu acabei tomando uma direção completamente diferente, né? Fiz àquela altura algo que já era incomum, né? Promovi uma mudança bastante radical na passagem do mestrado para o doutorado por uma série de motivos, né? Mas o que acontece é que, então, no meu doutorado, eu me desloquei temporalmente no meu estudo, fui estudar a Alta Idade Média, e ali, fundamentalmente, me mantive na sequência do meu trabalho, até que meados da década de 2000, dos anos 2000, surgiu uma oportunidade de publicar, né, aquele trabalho que havia sido realizado, e então eu revisitei, passei alguns anos ali revisitando o tema, com a perspectiva de atualizar aquele estudo que eu havia feito no mestrado para submeter a esse processo de publicação, né? A obra foi aprovada, foi publicada em 2009, mas, na verdade, na sequência, eu continuei atuando já no campo em que eu havia me situado, desde o doutorado, em Alta Idade Média, por ali me mantive, e tenho dito por aí, né, que esse livro, enfim, ele foi publicado, ele foi lançado numa Bienal, né, a Bienal do Livro de 2009, né, e, enfim, tocou um público relativo, né, o que era esperado dele, e eu imagino, a trajetória que eu havia imaginado para ele é que ele, né, ficasse restrito a esse campo muito específico de interessados em história da doença, talvez mais específico ainda por fazer convergir a história da doença com a história medieval, né? E o destino dele seria esse de dormitar nas bibliotecas, né? Não fosse esse quadro esdrúxulo e, de certa forma, inimaginável que a gente passou a viver agora em 2020, né? Como eu costumo dizer, é o presente, fundamentalmente, que tem a capacidade de mobilizar, de dinamizar o conhecimento histórico, né? É o presente que impõe demandas por conhecimento, por mobilização de contextos outros que permitam contrastar fenômenos que atingem as sociedades atuais e que lhes impõem o esforço, né, de entender o quadro que se vive, né?
E, portanto, esse livro que, como eu disse, estava condenado ali a dormitar nas bibliotecas, um quadro todo que estabeleceu a partir do início do ano, ele acabou se esgotando na EDUF, e com isso o livro, inclusive, foi liberado no seu acesso digital, que eu passei para a professora Ana e está disponível, portanto, e eu recebi alguns convites muito gentis, como esse da Ana, para então conversar um pouco sobre a construção dessa obra. Né? E é isso, então, que eu me proponho a fazer com vocês na sequência. Veja, eu começaria dizendo que, para mim, uma das formas possíveis de definir o trabalho do historiador, no fundo, a primeira referência eu acabo de fazer para vocês, tá? Essa perspectiva de que, a meu juízo, contrariamente àqueles que defendem que a história, né, não cabe nenhum tipo de função social, eu, ao contrário, creio que ela tem uma função social que é incontornável, né? Que é a função social que todo historiador cumpre, como eu acabei de dizer para vocês, de enquadrar historicamente os fenômenos que, sobretudo, afligem as sociedades contemporâneas em que vivem os próprios historiadores. Né? Historiadores que somos, eu acho que a nossa principal especialização, a nossa principal formação e conduta é justamente de dar dimensão histórica a problemas diversos, a demandas diversas que afligem as sociedades contemporâneas. Né? Que todo o conhecimento das sociedades, ele, sobretudo, depende de que seja possível contrastar as realidades históricas vividas em cada contexto com experiências históricas outras semelhantes vividas pelas nossas sociedades. Né? Por isso é que eu digo que o presente tem uma capacidade enorme de chacoalhar o conhecimento histórico. Né? Então, acho que, antes de mais nada, é bem provável para os jovens pesquisadores que aqui estão, que estão à procura de temas de pesquisa, eu arriscaria dizer que nós vamos viver mais uma conjuntura favorável aos estudos no campo de história da saúde e de história da doença. Né? Esse é um campo no qual ainda há muito por fazer, é um campo que há muito já não é virgem, mas ainda assim é um campo que ainda mobiliza relativamente poucos especialistas, diversos historiadores, inclusive, e, portanto, há muito por ser feito, e é bastante razoável imaginar, não precisa ser um grande profeta para imaginar, que a gente deve viver aí um bom período de tempo favorável ao apoio institucional de natureza diversa, pesquisas no campo da história da saúde e da história da doença. Né? Foi isso, inclusive, que eu vivi lá na década de 90 do século passado, quando comecei a estudar o tema. Né? Naquela altura, a sociedade começava a ser impactada pela epidemia da AIDS, que começava a se expandir pelo mundo, lamentavelmente, e também naquele contexto foi mobilizado muito conhecimento histórico acerca da experiência de sociedades outras com epidemias diversas. Né? A gente vive, de certa forma, um quadro semelhante, mas, obviamente, agora, em termos do impacto, né, no que se refere à afetação da nossa vida cotidiana, o quadro é muito mais grave, muito mais extremo, e, inclusive, mais uma vez, há muitos paralelismos muito evidentes com reações das sociedades do passado a epidemias impactantes como essa e outras que estão em curso, que a gente verifica, que a gente meio de forma meio aterradora, verifica ocorrendo aí por diversas regiões do globo. Né? Então, como eu dizia, um segundo aspecto que eu acho que configura a nossa função de historiadores, não, que seja parte da nossa prática, ou pelo menos entendo dessa forma, seja o historiador a qualquer fatia de duração do tempo que ele se dedique, né, ele lida, portanto, basicamente com um dado período, num dado enquadramento histórico, período esse em que tiveram cursos fenômenos sociais, processos históricos os mais diversos, né, que, em princípio, talvez tenham partilhado apenas a mesma duração do seu acontecimento. Né? Qualquer recorte espaço-temporal que a gente estabeleça, a gente pode imaginar que aquela sociedade foi atravessada por processos e por fenômenos diversos que, em princípio, partilharam apenas o mesmo tempo da sua ocorrência. Né? E eu penso que uma das formas de definir o trabalho do historiador
seja justamente o seu esforço por estabelecer correlações entre fenômenos que, em princípio, teriam talvez partilhado apenas a mesma duração temporal. Né? E, portanto, olha, quando eu me remeto à sociedade portuguesa dos séculos XIV a XVI, em meio a vários processos em curso naquela sociedade, dois processos fundamentalmente me chamaram a atenção na origem desse trabalho sobre o qual eu converso com vocês. Né? Olha, os séculos XIV e XVI, na sociedade portuguesa, são tradicionalmente configurados, em primeiro lugar, e talvez sobretudo, por um chamado processo de fortalecimento do poder régio, sob uma dinastia régia em específico, que ascendeu ao poder em Portugal já na segunda metade do século XIV. Né? E, portanto, a perspectiva é que, com a ascensão de Dom João I de Avis, né, em 1385, a função régia, né, a sequência dos reis de Avis, né, numa sequência ininterrupta que avança até o final do século XVI, 1580, teria sido esse um largo período de fortalecimento do poder régio naquela sociedade. Né? Eu não vou entrar em minúcias do debate, se centralização do poder é a melhor designação a usar, né? Se há um processo aí de formação do Estado moderno ou não, eu não vou entrar nessas minúcias, que elas não são fundamentais para a nossa conversa. Mas o que é essencial, né? Que todo esse período foi marcado por ações diversas da realeza no sentido de afirmar a sua hegemonia política no quadro da sociedade portuguesa. Nem de longe é possível ou razoável imaginar que outros poderes, né, concorrentes em muitos aspectos com o poder régio, tenham sido suprimidos nesse contexto, mas talvez seja possível destacar uma ação empenhada efetivamente da realeza por afirmar a sua primazia, a sua supremacia em muitos campos da intervenção política, do exercício do poder em Portugal nesse contexto. Então, vejam, eu tinha, em princípio, esse é um dos muitos processos que, como eu disse, caracterizam a sociedade de então, e o que me chamou a atenção nesse contexto é que havia um outro processo também, outro fenômeno sistemático na sua presença, e até aquela altura, muito menos referido pelos historiadores, inclusive pelos historiadores medievalistas portugueses. Olha, do que eu estou falando? Bom, é bastante conhecido de todos o famoso episódio da grande epidemia de peste negra, que atingiu, né, foi uma grande pandemia, na verdade, portanto, atingiu todo mundo interligado daqueles meados do século XIV, né? Não só a Europa Ocidental como a Oriental foi atingida, o norte da África foi atingido, né? Inclusive o extremo asiático, né, foi atingido por essa grande epidemia, portanto, uma pandemia naquele contexto, e que atingiu Portugal também, obviamente. Portugal não foi poupado dessa epidemia, apesar de que até hoje haja muito poucos estudos sobre a epidemia de peste negra em Portugal. E, no entanto, um fato, um fenômeno menos conhecido, é que nem de longe a grande epidemia de peste negra foi um evento singular no contexto do Ocidente. Por quê? Porque, na verdade, a grande epidemia de 1348 inaugurou o que os epidemiologistas chamam de um longo ciclo epidêmico. Ou seja, desde 1348, houve várias reincidências de epidemias de peste, não só de peste, mas especialmente de peste, que atingiram várias regiões da Europa Ocidental, inclusive, né, em ciclos de contágio que ocorriam a cada 12, 15 anos e que atingiam principalmente os principais centros urbanos da Europa Ocidental. Né? Se a gente restringe essa referência a Portugal, eu diria para vocês que depois de 1348 e até 1580, Portugal viveu a cada 10 ou 12 anos ciclos epidêmicos que atingiram especialmente a cidade de Lisboa, né, às vezes com duração endêmica, inclusive. Por exemplo, houve uma epidemia de peste que atingiu Lisboa de 1480 a 1496, portanto, na verdade, um longo ciclo endêmico da doença que errava pela cidade, atingindo bairros sucessivos e diversos ao longo desses 16 anos, né? E, portanto, há uma longa cronologia do impacto com que essa doença atingiu, como eu disse, várias regiões do globo, mas o que nos interessa aqui da Europa Ocidental, e especialmente de Portugal, agindo em ciclos epidêmicos que se arrastam, na verdade, para além do final do século XVI, né? Mas aí já com espaçamento entre os eventos mais dilatados. Né?
Mas, nesse período a que eu estou me referindo, entre o século XIV e XVI, a cada 10 ou 12 anos, uma epidemia local ou regional atingiu o Reino de Portugal. Então, portanto, eu diria para vocês que a proposição básica desse livro foi, como eu disse, realizar o ofício de historiador sob a perspectiva de que lhe compete estabelecer correlação entre fenômenos aparentemente díspares, distintos entre si, e que, em tese, não dividiriam mais, né, do que uma dada cronologia no seu curso. Né? Nesse caso, se tratava de mostrar que o tal processo de fortalecimento do poder régio convergiu com a frequência de epidemias de peste, né, sobretudo pela perspectiva do poder régio de atuar no contexto das epidemias e atuar em relação às epidemias como um campo no qual a realeza requisitava a primazia da sua autoridade para intervir socialmente contra a doença. Tá? Eu proponho, inclusive, ali que esse foi um processo que poderia ser configurado como processo do início da construção do campo da saúde pública em Portugal. No fundo, em várias outras regiões, mas Portugal foi o objeto mais específico de estudo. Tá? Então, o que eu vou fazer na sequência é apresentar rapidamente os principais argumentos, os principais elementos que eu mobilizei para avançar essa proposição, tá? De que se tratava fortalecimento de poder régio e ciclo epidêmico de peste, de fenômenos que partilharam mais do que apenas uma mesma cronologia, na medida em que a peste, pelo seu alto poder caótico de desordenação, demandou a reação dos poderes constituídos, especialmente no caso de Portugal, da realeza que viu na ação contra a epidemia de peste um campo da manifestação da primazia, da ascendência desse poder. Tá? Eu vou começar, então, a apresentar para vocês um material, tá? Que vai ilustrando aí, com base no qual eu vou abordando o tema. Me digam só, por favor, se está aparecendo. Já está começando. Tá? Apareceu aí? Apareceu aí? Eita. Tá, Mário, tá ok. Tá ótimo. Então vamos em frente. Qualquer problema, vocês berrem, façam aí, dê um sinal. Tá? Então vamos lá, gente. Primeiro, eu vou apresentar para vocês, e como eu não sei exatamente qual o nível de contato que vocês possam ter tido previamente com esse tema, eu vou tentar mobilizar aqui todos os elementos que eu precise para dar uma ideia geral do livro, de como é que eu desenvolvi a análise dele. Então vamos primeiro colocar em cena esse que é um dos personagens, digamos assim, fundamentais do livro e da questão que eu estudei. Né? O que vem a ser efetivamente a peste? Né? Vejam, essa imagem apresenta para vocês, a peste é uma doença bacteriana, portanto, de caráter infecto-contagioso, né? Que tem uma existência, no mínimo, milenar. Né? Milenar, inclusive, no seu histórico de contato com a espécie humana. Né? A gente tem os mais antigos registros que remetem à peste, né? A existência dessa doença e seu impacto sobre comunidades humanas remetem, por exemplo, ao Antigo Testamento. Né? E, além disso, a gente tem referências em diversos livros sagrados orientais sobre a vigência, o curso dessa doença e o impacto que ela teve em várias sociedades humanas. Tá? Então, vejam, apesar dessa longa antiguidade da peste, do impacto dela em muitas sociedades humanas, a rigor, a etiologia específica dessa doença só foi conhecida, como vocês veem aí, referência, já quase em fins do século XIX, né? Naquela que foi considerada até aqui a última grande pandemia de peste que o mundo viveu, né? Momento da mal chamada peste de Hong Kong, em que, portanto, em finais do século XIX, a epidemia explode em Hong Kong e, a partir daí, vai se estabelecer todo mundo conhecido de então. Nem a Oceania, por exemplo, ficou protegida dessa pandemia, que mereceu esse nome, portanto, justamente por ter se disseminado por todo o globo. E vejam, só nessa última grande pandemia de peste vivida até aqui, é que a etiologia, o ciclo que a gente chama de ciclo etiológico da doença foi
estabelecido e caracterizado, né? Esses dois médicos aí referidos, o Yersin especialmente, isolou o bacilo pestoso, que leva o nome em sua própria homenagem, Yersinia pestis, né? E só ali, então, foi estabelecido, ou foi entendido, que homens e ratos morriam da mesma doença, né? Essa relação que é fundamental no caso da peste bubônica e que é registrada em fontes históricas as mais antigas, né? Nunca havia sido até então confirmada ou estabelecida com clareza a relação da existência, né? Toda grande epidemia de peste bubônica sempre foi antecedida de uma grande mortandade de ratos, né? Sem que se tenha feito previamente uma associação íntima entre esses dois eventos. Só a partir dessa última grande pandemia que se entendeu que os ratos morriam, assim como os humanos, em função do ataque da mesma doença, né? Ela foi, então, isolada, o seu ciclo de contágio começou a ser entendido, a ser compreendido cientificamente, a gente diria, né? E, no entanto, só décadas à frente, com o desenvolvimento da penicilina, é que surgiria, então, né, o primeiro antídoto efetivo, a primeira medicação efetiva capaz de fazer frente ao impacto, à altíssima letalidade que essa doença apresenta e sempre apresentou, tá? Então, esse é o agente fundamental da nossa doença. E veja, o seu impacto foi historicamente sempre tão grande que a palavra peste específica que a gente usa atualmente para se referir a essa doença em particular, historicamente, teve uma dimensão, digamos assim, muito mais ampla do que tem hoje, né? Pestes, pestilência, pestinência, né? Eram nomes que designavam, que eram sistematicamente mobilizados para designar elevadas mortandades de tipo diverso. Em alguns casos, efetivamente, as fontes de época registram alguns sintomas que permitem verificar que era a peste, como a gente conhece hoje, que estava ali atuando. Em outros casos, fica claro que eram doenças de outro tipo, infecto contagioso. Em alguns casos, até crises de fome, por provocarem elevadas mortalidades, mereciam essa designação, tá? Então, o nome tinha uma acepção muito maior, né? Uma precisão, né? Muito mais genérica, e era, como eu disse, historicamente associada a grandes mortandades, e muitas vezes mortandades alheias à presença efetiva desse bacilo e dessa doença em particular, tá? Vejam, a peste, como eu disse, é uma doença de uma enorme antiguidade, ela é referida desde a mais remota antiguidade, né? E é uma doença ainda hoje ativa no mundo, né? A rigor, e na verdade, há muitos focos naturais de peste distribuídos pelo planeta, né? Focos naturais diversos em que a peste atua primariamente na condição que ela tem, ou seja, a maior parte das epidemias humanas, como vocês viram agora também com a Covid, elas são na origem o que a gente chama de epizootia. O que isso quer dizer? São doenças que afligem grupos de animais, outros que não o homem, sistematicamente, em geral em microhabitats específicos. No caso da peste, vejam, há vários focos da doença pelo globo, focos de maior e menor dimensão, que sistematicamente contaminam e matam roedores silvestres de tipo diverso, né? Então, em cada um desses focos, perceba, há focos de peste no Brasil, por exemplo. Aqui mesmo no estado do Rio de Janeiro, em Teresópolis, há um foco de peste no sul da Bahia, mas os principais focos estão na África Central e na região da Mongólia, né, próxima à China, né, onde os focos de maior extensão existem, é o que se sabe, desde a mais remota antiguidade. Em condições normais, né, a peste hoje, muito vigiada pelos controles, né, impostos pela Organização Mundial da Saúde, elas agem normalmente nesses microhabitats, provocando a morte sistemática de roedores silvestres contaminados em suas tocas, né? Muito raramente acontecem ainda hoje casos humanos de peste, sobretudo em regiões da Mongólia e da África Central, em que caçadores, né, adentram essas áreas sistematicamente contaminadas pelo bacilo pestoso, né, para caçar esses roedores, em função do contato interno, né, nesses focos de doença, se contaminam e há casos anuais de falecimento por peste. Nós tivemos agora,
no início da pandemia do Covid, notícias vindo também da Mongólia. Né? Então, em condições normais, esses contágios se dão em pequeno número, ainda que sistematicamente, e é preciso um evento muito maior para que essa epizootia original se transforme numa epidemia humana com maior potencial de destruição. Tá? Eu diria para vocês que é preciso, basicamente, que eventos de tipo diverso provoquem um deslocamento em massa de roedores silvestres contaminados para áreas urbanas, para áreas de concentração habitacional, onde ele então entra em contato com os roedores urbanos e transmitam, portanto, a doença e a possibilidade do contágio. Tá? Muitos desses focos são os focos que atuam desde a antiguidade. A diferença, talvez hoje, seja, como eu tenho dito, os cordões sanitários feitos em torno dele, que controlam e evitam, sobretudo, o deslocamento desses roedores para fora dessas áreas de contágio sistemático. Tá? Aqui eu mostro a vocês o ciclo básico de transmissão da peste, né? Ou seja, o processo com base no qual uma epizootia original pode chegar a se transformar numa epidemia humana. Né? Então, a gente tem aqui os registros fundamentais. Né? Em condições normais, como vocês veem aqui, a peste é uma epizootia que age em focos naturais em que uma pulga específica é o vetor do bacilo pestoso, ela, através da picada, contamina roedores silvestres, né? E há um ciclo sistemático de contágio, morte, novos contágios, nova morte, restrito e circunscrito a uma área urbana, a uma área, a um micro-habitat rural. Tá? Para que essa doença, então, venha se transformar numa epidemia humana, é preciso que, como eu disse, os vetores naturais, esses roedores silvestres, entrem em contato, principalmente com roedores urbanos, com ratos urbanos, transmitindo para eles a pulga e, a partir da pulga, então, o contágio da doença, ou que haja o contato de animais de vida urbana e doméstica mais efetiva com essas pulgas, para, através do contágio, então, dos animais, a pulga transferir-se para o humano e um contágio humano, então, se iniciar. Né? Olha, veja, a rigor, é impressionante hoje em dia que uma epidemia dessa natureza chegue a se estabelecer. Por quê? Olha, o evento que a realiza, em geral, é um evento grandioso, no sentido de que é preciso um movimento sistemático em grandes dimensões de roedores contaminados para áreas de concentração humana, para que haja o deslocamento da pulga dos roedores silvestres originais para animais de ambiência urbana. É preciso que haja uma elevada mortandade desses animais contaminados, para que as pulgas, então, na falta de outra opção, se transformem, tomem os humanos por hospedeiros e passem a inocular nos humanos essa doença. Apesar disso, apesar desse ciclo volumoso que é preciso acontecer para que uma epidemia tenha um curso, ela aconteceu com alguma sistematicidade ao longo da história. Eu peço desculpa de antemão pelas imagens desagradáveis que eu vou apresentar em alguns momentos, mas a gente precisa ter ideia da manifestação clínica que decorre da frequência, da incidência da epidemia de peste. Então, portanto, cumprido aquele ciclo que eu acabo de me referir, a peste tem, quando se transforma em epidemia, como é que isso ocorre? Bom, a gente já viu o ciclo, mas, portanto, a pulga específica que transmite o bacilo pestoso, quando ela entra em contato com o humano, ao picar o humano para sugar o seu sangue, ela libera do seu intestino o bacilo pestoso, para a partir daí poder consumir o sangue que ela passa a drenar, e nesse processo, então, ela inocula no indivíduo o bacilo pestoso. E tem origem a partir daí, portanto, o primeiro quadro clínico, o quadro clínico mais comum de uma epidemia de peste, que é a chamada, que dá nome, inclusive, a esse quadro, a chamada peste bubônica. O que vem a ser isso? Olha, o bacilo introduzido no corpo humano, ele segue por via linfática, e dependendo da concentração de bacilo que é inoculado na picada, ele pode ficar retido
naqueles que são considerados os principais nós ganglionários do corpo humano, tá? Que ficam na região da virilha, na região das axilas e um quadro que não aparece aqui, também na região cervical. Tá? Então, surge com isso um inchaço, devido à elevada concentração do bacilo, ele fica retido e forma um inchaço, o que a gente hoje em dia chamaria de íngua, mais comum nas regiões, como eu disse, da virilha, sobre o braço, no pescoço. E há casos também, como vocês veem aqui à direita, de que as picadas são tão relevantes em termos de número e de quantidade, que elas podem produzir pequenos bubões nos próprios pontos em que o bacilo foi inoculado. Tá? Essa é a manifestação mais comum da doença. Para o curso dessa epidemia, é preciso que haja a pulga, a presença sistemática da pulga, daquela pulga específica, inclusive, a Matauxenopsis acheopsis é o nome dela, porque ela é que faz essa inoculação. Tá? Portanto, sem a presença sistemática da pulga contaminada fazendo a inoculação dos indivíduos, a peste bubônica não se manifesta. Tá? Ela não ganha volume como epidemia. Tá? Nessa que é a primeira e mais básica manifestação clínica da doença. Quadro clínico básico: febre, tosse, constipação geral do corpo, uma evolução aí dos sintomas, vai de 5 a 7 dias, o socorro necessário com a medicação adequada, que, como eu disse, só passou a existir a partir das primeiras décadas do século XX. O índice de letalidade dela costuma estar na faixa de 80%, 70% a 80% das pessoas contaminadas sem o socorro adequado evoluem para óbito. O segundo quadro clínico da doença, um outro quadro clínico possível, expressão da peste, é da chamada peste pulmonar. Essas que vocês veem aí à esquerda e que, vejam, tem uma manifestação sintomática semelhante, num certo nível, com a da Covid-19. Como o próprio nome diz, na manifestação pulmonar, na verdade, o que acontece? Ora, o caso pulmonar, esse quadro clínico, ele é sempre o desdobramento de um quadro primário de peste bubônica. Então, certos indivíduos atingidos pela picada da pulga têm o bacilo inoculado no seu corpo e, por razões que a medicina até hoje não conhece muito bem, em geral se considera que deve se tratar de organismos particularmente frágeis, ou por uma inoculação muito elevada do bacilo. Há casos em que, ao invés de correr por via linfática, o bacilo corre livremente por via sanguínea e chega a se alojar em grande quantidade no pulmão. E faz avançar, portanto, promove rapidamente a destruição do aparelho respiratório. Vocês podem ver aqui um pulmão, quase que completamente tomado pelo bacilo pestoso. Por isso eu falei da semelhança nesse caso com a Covid. E aí, vejam, os indivíduos que desenvolvem a forma pulmonar da doença como essa, eles criam uma segunda via de contágio para a doença. Por quê? Porque a peste pulmonar, ao contrário da bubônica, ela pode ser objeto, ela é, na verdade, objeto de contágio interhumano. Para a forma bubônica, não. É sempre necessária a picada da pulga e o indivíduo contaminado não tem o poder de contaminar um outro indivíduo. Na manifestação pulmonar, sim, de uma forma parecida com a da Covid. Uma pessoa com um quadro clínico pulmonar, se ela tosse, se ela fala, ela libera no ambiente os famosos aerossóis, micropartículas contaminadas que, se respirado, adentram um outro organismo e desenvolve também a forma pulmonar. A forma pulmonar não pode gerar uma forma bubônica, ela se multiplica como caso. Uma outra vertente da peste, que foi mal designada por muito tempo como peste sepsêmica, tem como principal expressão a tendência, como vocês veem aqui, de um processo de ulceração, sobretudo das regiões do extremo do corpo, os dedos da mão, a própria mão, os pés, gangrenam em função do elevado contágio também pelo bacilo, produzindo esse enegrecimento típico, do qual, inclusive, os especialistas imaginam que derivou a designação medieval de peste negra. No fundo, o que se imagina é que, na peste negra de 1348, os casos clínicos pulmonares devem ter ocorrido em grau muito elevado,
até em função de fomes prévias, né, que muito potencialmente criaram um quadro, né, de deficiências orgânicas que favoreceram um contágio mais acirrado pela peste quando ela se estabeleceu. Né? E se imagina, portanto, que o nome que foi dado pelos contemporâneos, peste negra, tenha derivado da elevada incidência de ulcerações como essas que você vê aqui. Né? Mas por que eu botei entre aspas aqui esse quadro clínico? Segundo os especialistas atuais, é um equívoco designar a existência desse quadro, porque a septicemia não é um quadro clínico específico da peste. Ao contrário, o que ela é uma manifestação extrema de um contágio, né, que faz com que o organismo atingido evolua rapidamente para uma infecção generalizada e para um óbito, portanto, muito rápido. Né? Mas ela não chega a ser exatamente um quadro clínico. Bom, o curso da doença, no caso desse tipo de infestação, né, a incubação pode se dar até em 2 dias, de 2 a 4 dias. Né? Febre elevadíssima, calafrios, constipação generalizada e, na ausência ainda hoje de tratamento adequado, a taxa de letalidade é de 100%. Tá? Portanto, 100% dos contaminados evoluem sem o tratamento adequado para óbito. Tá? Os casos de septicemia parecem ter sido também bastante comuns na Grande Peste de 1348. Tá? Se calcula que tenha matado 1/3 ou até metade da população só na Europa, naquele contexto. Os quadros de septicemia parecem ter sido elevados e talvez expliquem, né, o que foi considerado durante muito tempo o exagero dos cronistas medievais, que se referiam a pessoas que acordavam bem e morriam no final do dia. Tá? Portanto, um contágio que não chegava nem a manifestar os sintomas e levava a pessoa a uma rápida evolução para óbito. Eles chamavam isso de peste siderans, numa referência em latim. Né? O que se imagina hoje, os especialistas, é que teriam sido casos, sim, potencialmente possíveis e expressão de contaminações extremas que levavam a um quadro de septicemia. Tá? Então, só insistindo com vocês, nessa segunda forma, o contágio interhumano se faz efetivo, potencial e com poder de difusão considerável da doença. Né? Então, o que se imagina? Que, historicamente, as epidemias mais intensas de peste foram aquelas, tendencialmente, marcadas por uma frequência mais elevada da manifestação pulmonar. Não só porque ela tinha uma letalidade intrínseca mais alta, como tinha um poder de difusão do contágio comparativamente mais elevado, que não dependia da presença da pulga e da inoculação do bacilo. Né? O contágio interhumano tinha amplo curso. Tá? Aqui eu queria mostrar para vocês que muitas doenças infecto-contagiosas, né, que, como eu disse, afligem a humanidade desde do início da trajetória do Homo sapiens sapiens, né, sobretudo a partir das concentrações urbanas, populacionais. Portanto, a doença, no fundo, já tem uma relação muito íntima com a história do próprio Estado, né, desde as suas mais antigas manifestações. Muitas dessas doenças, a malária, por exemplo, né, deixam traços corpóreos. Né? É possível o estudo de muitas doenças infecto-contagiosas a partir da arqueologia e do estudo de ossadas humanas, né? Porque muitas doenças afetam a estrutura óssea e deixam marcas, portanto, do seu curso do organismo. A peste não é uma doença desse tipo. Né? A peste, inclusive, pela rapidez do seu curso, né? Ela não é uma dessas doenças que chega a manifestar na estrutura óssea a sua presença, o contágio, a presença do contágio. Mas a peste tem uma outra incidência muito característica porque se refere à morte. Né? Se ela não marca os corpos, não marca a estrutura óssea, por outro lado, ela provoca muito sistematicamente as famosas covas coletivas. Né? Portanto, uma marca histórica sempre favorável à compreensão da incidência da peste num dado período, numa dada comunidade, é a existência sistemática de covas coletivas como essa, né? Demandadas ou derivadas, né, de uma súbita elevação da taxa de mortalidade, que implica em que os rituais, os ritos sistemáticos, né, normais de serem mobilizados no curso da existência humana são objeto de supressão no contexto das epidemias de peste,
e os corpos mortos vão se amontoando em covas coletivas, como essas aqui, ó. Eu trago um exemplo para vocês, esse da Inglaterra, né, de uma cova em que foram localizadas 48 ossadas no seu interior. Na verdade, inclusive, o conhecimento mais preciso que historiadores estabeleceram há algumas décadas, né, do percurso da peste negra pela Europa, a partir de 1348 até 1352, em grande parte é favorecido pela localização sistemática dessas covas coletivas. Né? Para além, também, é evidente, né, de uma subtelevação dos enterramentos num dado período, numa dada região. Né? Por exemplo, a migração da peste negra, que começou lá na Mongólia, em 1333, em direção ao Ocidente, feito o percurso dela está estabelecido, né, em função da sistemática do sistemático surgimento de covas coletivas que vão se dispondo pelo percurso, além da subtelevação dos enterramentos nos cemitérios estabelecidos nessa área. Tá legal? Então vamos lá, vamos entender um pouco, como eu disse para vocês, né? Da peste em especial, os especialistas se referem hoje à existência de 3 grandes pandemias históricas, né? Ou seja, para além de surtos locais epidêmicos que atingiram diversas regiões do globo desde a mais remota antiguidade, né, houve até aqui 3 grandes pandemias de peste que tiveram curso que, portanto, atingiram todo o mundo conhecido num determinado contexto. Tá? A primeira delas ocorreu na Alta Idade Média, tá? Ali por meados do VI século, naquilo que ficou conhecido como a peste de Justiniano, tá? Um nome que é extraído aí de um imperador do que era o Império Romano do Oriente, tá? Justiniano, aquilo que viria a ser o Império Bizantino, tá? E em função do fato de que Constantinopla, especialmente, foi muito profundamente atingida, né, por essa pandemia ocorrida na Alta Idade Média. Né? Então, a partir aí, de meados do VI século, essa epidemia atingiu, né, a Ásia, a Europa Oriental, o Oriente Próximo, a Europa Oriental, a Europa Ocidental e também o norte da África. Né? E calcula-se que tenha produzido, né, níveis de mortalidade acentuados a ponto de se considerar que muito da crise vivida no Império Bizantino, né, após o final do reinado de Justiniano, tenha tido relação direta com a incidência dessa epidemia, dessa pandemia e do preço elevado que Constantinopla, que o Império Romano Oriental, teria pago a mesma. Tá? A terceira pandemia foi aquela contemporânea que eu me referi, né? Da chamada peste de Hong Kong, né? Porque ali os casos começam a ser, né, relatados em profusão, né? A cidade foi altamente atingida, né, com grandes níveis de mortalidade, né? E dali, então, a partir de via marítima especialmente, ela ganhou todos os continentes, né? Como eu disse, até a Oceania foi atingida, ela chegou ao Brasil no início do século XX, né? Nós tivemos casos de morte aqui no Rio de Janeiro e na Bahia, né? Nessa terceira grande pandemia, né? Que foi aquela em que eu disse que o Dr. Yersin, em especial, isolou o bacilo e começou a se entender a etiologia da doença. Essa terceira, ocorrida até aqui. A segunda grande pandemia de peste teria sido justamente a a grande peste negra de 1348, né? Sobre ela, veja, o que eu mostro para vocês. Hoje se sabe que o que viria a ser essa pandemia começou, vejam, né, nas regiões do Império Mongol, né, na Mongólia, por volta de 1331. Né? A gente tem o registro não só dos primeiros casos em crônicas locais, mas a gente tem, sobretudo, o registro de que houve quase uma década anterior, né, de intempéries climáticas, de desequilíbrio climático sistemático, com longos períodos de seca, seguidos de longos períodos de chuvas torrenciais, de inundações sistemáticas. Né? E o que os especialistas consideram é que esse desequilíbrio ecológico que se arrastou aí por uma década teria promovido, potencialmente, né, pela falta de alimentos nas áreas rurais, nas áreas silvestres, o deslocamento maciço dos tais roedores silvestres, que vivem nessas regiões de focos naturais, teriam se deslocado para as aglomerações humanas. Né?
justamente a procura dos cereais, a procura de alimentação, né, e que desse deslocamento maciço, portanto, de populações contaminadas de roedores para as áreas de concentração humana, teria tido início ali os primeiros casos. A epidemia começa, então, no Extremo Oriente, né, por volta ali, do início da década de 1330, e vocês têm aqui as marcas, né, as setas indicam o deslocamento dessa epidemia progressivamente em direção ao Ocidente. Tá? Como eu disse para vocês, elas seguem aqui, fundamentalmente, as principais rotas de comércio desde a remota antiguidade também. A rota das sedas, a rota das especiarias, né? E é por meio, portanto, dos circuitos comerciais que a epidemia vem se deslocando e contaminando sistematicamente as comunidades em direção ao Ocidente. Tá? Atentem aqui para o registro que eu faço. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, se eu consigo assinalar. Vocês têm aqui a referência da presença da peste em Cafa em 1346. Tá? Por que eu faço esse registro para vocês? Porque, aparentemente, o contágio, Cafa era um entreposto comercial no Mar da Crimeia, né? Um entreposto comercial vinculado à cidade italiana de Gênova. Né? Gênova detinha um monopólio no comércio com o entreposto de Cafa, um entreposto importante para onde afluía, vejam, boa parte do comércio do Extremo Oriente. Tá? Então, o registro histórico que se tem é que, em 1346, a cidade de Cafa estava sob cerco, assediada por um clã mongol, né, de um chefe mongol chamado Janibek, que cercou a cidade e tentava promover a sua conquista. Tá? A cidade estaria sob cerco quando a peste chegou à região, contaminou os exércitos mongóis, tá? E os cronistas de época registram, né, que já abatido pela peste, o cerco, portanto, foi suspenso, mas esse líder mongol de Janibek teria mandado que corpos de soldados seus mortos pela peste fossem catapultados para dentro da cidade. Tá? Então, durante muito tempo, se considerou que talvez fosse esse o primeiro caso histórico documentado de guerra bacteriológica. Tá? Por quê? Ato contínuo, a introdução desses corpos contaminados na cidade de Cafa, o cerco foi suspenso, o porto liberado, e algumas galeras genovesas que estavam no porto partiram de volta para o Ocidente, já carregando a peste em seus porões. Tá? Vários tripulantes dessas embarcações morreram na trajetória, né? E aí, como eu disse, durante muito tempo se imaginou que essa fosse o primeiro registro histórico da guerra bacteriológica, que os especialistas consideram exagero, né? Consideram exagerado imaginar que alguns corpos de indivíduos mortos pela doença fossem capazes, né, de introduzir na cidade, por esse vetor, a epidemia. Ela já estava em todo o entorno e o processo era, portanto, da sua difusão. Tá? Eu chamo só a atenção para o fato seguinte, olha, a gente tem um paralelismo evidente aqui com o avanço da Covid, né, do Extremo Oriente em direção ao Ocidente. Agora, percebam o seguinte, a diferença exorbitante de tempo do percurso. Né? Ela começa ali por volta do início da década de 1330, né, e só atinge o Mediterrâneo Oriental aqui, quase 14, 15 anos depois das primeiras manifestações. Tá? Esse percurso aqui, gente, no caso da Covid, foi feito em meses, né? Se tanto. Tá? Bom, aqui vocês têm, olha, um mapa que indica a difusão da peste nas regiões ocidentais. Tá? A gente viu no mapa anterior a peste chegando ao Mediterrâneo Oriental, tá? E a partir dali, né, com destaque para aquele caso de Cafa, a peste, então, olha, atinge as regiões, primeiro, ainda, vejam, em 1347, né, toca as primeiras regiões, as ilhas em especial, no Mediterrâneo Ocidental, e a partir daí, portanto, em ondas sucessivas, vai se deslocando em direção ao interior. Tá? Primeiros portos marítimos, né, do Mediterrâneo são os primeiros contaminados, e a partir daí a peste se interioriza, especialmente, né, por via fluvial, pelas vias comerciais fluviais, foi esse o principal percurso que a peste seguiu. Né? Vejam que ela toca também o norte africano, né? E, portanto, esse é o quadro da segunda grande epidemia, essa mais específica que eu estou considerando com vocês. Tá? Bom, daqui, olha, a peste avança para o norte do continente
em 1352, a peste voltaria a atingir, né, especialmente as regiões da Rússia, né, onde ela havia chegado inicialmente em 1347. Né? Então, ela fecha o percurso para voltar para o Extremo Oriente, para as regiões originais, de onde, décadas antes, ela havia partido. Tá? Vejam, quais são as estimativas que fazem os historiadores acerca do impacto, né, dessa epidemia? Bom, o impacto é considerado, né, extremo, né, especialmente da grande epidemia de 1348 a 1352. Né? Extremo porque, para começar, como eu disse para vocês, se imagina, né, que é possível que até 50 milhões de pessoas só na Europa Ocidental tenham sucumbido a este ataque. Né? Um terço, a metade da população, teria, portanto, sucumbido, né, apenas nesse ciclo específico de 1348. Né? A desarticulação que a peste promoveu nesse contexto foi gigantesca. Né? Não só, obviamente, pela altíssima taxa de mortalidade que a envolveu, como eu disse para vocês, imagina-se que a presença da peste pulmonar tenha sido bastante considerável, né, não só para produzir tal nível de infestação, mas também tais taxas de mortalidade e letalidade da doença, né, que foi gigantesca. E a gente poderia passar horas aqui, né, falando sobre o que os historiadores chamam de efeitos demográficos, efeitos econômicos, efeitos políticos, efeitos diversos que se atribuem à incidência da peste. Mas, no momento, mais importante para mim do que isso, nessa altura, é chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. Olha, não há dúvida do caráter singular do impacto produzido pela epidemia de peste negra de 1348. Tá? Agora, não é menos importante o fato, como eu disse, de que ela abriu uma nova vaga de contágio, um novo ciclo de contágio que vai se estender, pelo menos de forma sistemática, até fins do século XVI. Por que eu digo um novo ciclo de contágio? Porque esse foi o mesmo comportamento que a peste manifestou na primeira grande pandemia que eu disse para vocês, a tal peste Justiniano, que aconteceu na Alta Idade Média. Né? Também ali houve uma grande pandemia em meados do século VI, mas depois dela a gente tem registro de vários ataques locais da peste que seguem também num ciclo sistemático que vai pelo menos até princípios do oitavo século. Tá? Ali pela segunda metade do oitavo, esses registros vão desaparecendo e, aparentemente, a peste some de cena, do cenário da Europa Ocidental, até reaparecer em meados do século XIV. Né? Mas ela igualmente se comportou, com um ciclo iniciado por uma grande pandemia. Tá? É uma possibilidade que se considera hoje também com relação à Covid. Né? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, eu já referi no início da minha fala, né, de que a peste negra de 1348, veja, abriu um novo ciclo de contágio, e o que eu apresento para vocês é a cronologia, né, dos surtos epidêmicos de peste que atingiram especificamente o Reino de Portugal, desde a grande epidemia de 1348 até até fins do século XVI. Né? Houve uma outra logo em 1599, houve epidemias também no século XVII, só que, por um lado, a peste, os surtos se distanciaram mais no tempo, e outras epidemias passaram a disputar a primazia com a peste, como cólera, por exemplo, né, que passou a atingir a Europa Ocidental a partir de então. Né? Mas eu preciso chamar a atenção de vocês para esse momento, para o seguinte: para a elevada reincidência dessas epidemias, que, ainda que não tenham sido mais pandemias, atingiram várias regiões do Ocidente e de outras partes do globo. Eu estou me concentrando no Ocidente, em Portugal. Né? Como eu disse para vocês, a cada década, em média, pelo menos, a gente tem uma incidência da doença, e algumas, inclusive, com índices elevados de contágio e de mortalidade. Por exemplo, eu chamo a atenção de vocês, né, para que uma grande peste que atingiu Lisboa em 1569, né, e a gente dispõe de mais documentação acerca dela, estima-se que metade da população da cidade de Lisboa tenha falecido durante esse surto epidêmico. Estima-se em 200 mil a população da cidade, e que 100 mil, portanto, tenha sucumbido a esse surto. Tá? Bom, gente, dito isso, eu retomo a referência para vocês. Né?
não só a peste negra de 1348, mas, sobretudo, ela, e aquelas reincidências, né, produziram o que a gente poderia chamar de efeitos que atingem as sociedades de época, né, em níveis muito diversos. Né? Por exemplo, os efeitos, se a gente fosse se concentrar aqui nos efeitos econômicos da peste, a gente teria e poderia considerar que, muito frequentemente, a peste representava para as zonas rurais, né, a perda sistemática de colheitas, né, tendo em vista a incidência da doença e a mortandade que ela produzia. Não era incomum que as populações falecessem e que não houvesse braços disponíveis para realizar a colheita, né, e, portanto, não era incomum que a epidemia de peste fosse seguida de uma crise de fome, né, pela perda das colheitas naquele ano. Não era incomum também que uma crise de fome gerasse, na sequência, uma crise de peste, porque cada vez mais, né, uma crise de fome implicava na importação de cereais, que muitas vezes vinham de regiões contaminadas e traziam a peste, né, nos porões das embarcações. Em Lisboa, a maior parte das pestes que ocorreram nesses anos aqui ocorreram por contágio externo. A Europa Ocidental não tem nenhum foco natural da peste documentado, né? Portanto, os contágios sempre se deram a partir de fora e não era incomum que os contágios chegassem em Lisboa por navios que adentravam o Tejo, muitas vezes trazendo trigo, trazendo alimento ansiosamente esperado por uma crise de fome local e que trazia, como eu disse, né, junto com o trigo, a peste nos seus porões, que contaminava a cidade e, às vezes, a partir dela, uma região inteira no reino. Tá? Portanto, para as cidades, né, economicamente, o contágio da peste representava uma ruptura econômica considerável, né, porque as cidades se fechavam, encerravam suas atividades comerciais no seu interior, era toda a vida cotidiana que era rompida, né, frequentemente havia distúrbios urbanos, né, em função da falta de abastecimento, das dificuldades, né, de prover a existência cotidiana, quando todas as atividades estavam encerradas. A gente está vivendo essa experiência, né? Eu me sinto hoje, lamentavelmente, muito mais habilitado, né, a tentar, né, avaliar o que teriam sido esses impactos experimentados nesse contexto. Né? Agora, eu vou tratar mais especificamente com vocês, né, dos impactos, como eu disse para vocês, da relação da peste com o tal processo de afirmação do poder régio em Portugal. Né? Mas convém de chamar a atenção de vocês para o fato seguinte: quer dizer, a própria reação do poder às epidemias tem a ver com o fato primário e essencial de que essas epidemias tinham um poder de desestruturação, né, extremos, né? Um poder de desordenamento que afetava a sociedade em muitos níveis muito diversos, né? Que a gente, como eu disse, está experimentando agora. A ruptura da vida cotidiana, a ruptura das relações sociais cotidianas, né? Eram cidades que se fechavam, casas que se fechavam, familiares que se evitavam, pais que evitavam filhos, filhos que evitavam pais, vizinhos que não se contactavam, né? Ruptura em formas de sociabilidade diversas, né? Proibições de festejos, de celebrações, portanto, uma ruptura extrema da vida cotidiana, né, que implicava para essas populações, né, dificuldades em níveis muito diversos. Né? Vejam, esse impacto deixou marcas registradas na documentação, marcas também elas muito diversificadas. Né? Em primeiro lugar, a gente poderia destacar que tem um historiador belga que, numa obra escrita ainda já há muitos anos, em 1919, ele publicou, um historiador chamado Johann Huizinga, uma obra que ficou famosa, intitulada O Outono da Idade Média, em que ele, sobretudo, verificou, ou avaliou na perspectiva dele, que a morte teria produzido um impacto considerável na sensibilidade das populações da Europa Ocidental de fins da Idade Média e do início da modernidade. E que isso se revelaria, sobretudo, no nível da produção artística desse contexto. Né? Portanto, por exemplo, a arte pictórica foi invadida por imagens como essa que vocês veem aí, de uma famosa dança macabra, né? Ou seja, representações da morte, né, que envolvem esqueletos, vejam, corpos em estados diversos de decomposição, como vocês podem verificar aqui, né? E uma celebração da morte,
né, em função da elevada frequência, do impacto com que ela sistematicamente visitava e impunha as populações europeias, né? A dança macabra vira um tema recorrente da arte do final da Idade Média, com representações de tipo diverso. Aliás, a capa do livro, né, é uma dessas representações, que é uma figura que foi pintada em meados do século XVI, num muro de uma cidade italiana, uma representação da morte, que incorpora elementos aqui da dança macabra, né? Então, como eu disse, o Ginga destaca que um dos impactos mais explícitos produzidos pela frequência da peste e pela mortalidade que ela produziu, né, foi a morte virou um tema recorrente. Né? Tamanho teria sido a afetação que ela produziu na mentalidade, na sensibilidade das populações do final da Idade Média e do início da modernidade. Olha, não é difícil imaginar, com aquela cronologia que eu mostrei para vocês há pouco, né? Veja, um indivíduo que tivesse 40, 50 anos de idade, por exemplo, teria atravessado 4, 5 epidemias ao longo de sua existência. Imagina o impacto que isso representaria na vida dessas pessoas, né? Em termos de não só da ruptura sistemática da vida cotidiana, mas de amigos, parentes, familiares, né, que morreram, que faleceram nessas epidemias, né? Um impacto, portanto, que isso representa, né, em termos de sensibilidade, como diria o próprio Ginga, né? E eu sigo aqui marcando para vocês essas representações, né? Vejam, a peste suscitou, nesse contexto, como a doença sempre suscita, esforços de natureza diversa voltados à explicação das suas razões, né? Antes de mais nada, se tratava de encontrar razões que explicassem a incidência daquele mal, que lhe dessem um sentido, que explicasse essa natureza, as suas razões, e, portanto, na extensão, as possibilidades da sua superação, né? A sociedade do final da Idade Média produziu registros de natureza diversa. Eu vou me concentrar em 2 vetores fundamentais de compreensão e explicação da doença nesse contexto de fim da Idade Média, tá? Um deles eu refiro no livro, genericamente, como a concepção religiosa ou cristã da doença, tá? Que mobiliza imagens como essa que vocês bem aqui referidas, tá? A sociedade de fins da Idade Média fundamentalmente buscou no Antigo Testamento as principais referências com base nas quais a peste é sistematicamente referida como um dos flagelos com que Deus aflige a humanidade, né? Ou seja, na perspectiva veterotestamentária, né, a comunidade de crentes, né, sistematicamente afetada, abatida pelo pecado, né, e transgredindo, portanto, as normas de Yahvé, né, ela é frequentemente punida pela divindade, que lança mão, né, de instrumentos mais diversos para essa punição, entre eles a peste, referida com a ideia de que Deus lança suas flechas, né, sobre a humanidade pecadora para produzir com elas, né, com a doença, uma forma de purgação dos pecados da comunidade, né? Portanto, essas imagens fundamentalmente veterotestamentárias, que, aliás, transcendem, inclusive, o circuito judaico-cristão, né? Já na Ilíada, a gente tem uma referência semelhante em que Apolo, também, né, o deus Apolo, sistematicamente, ao punir a comunidade transgressora, lançava sobre elas flechas das quais derivava a doença, né? As epidemias. Tá? Então, a gente tem aqui, olha, eu trouxe para vocês algumas representações dos séculos XV e XVI, expressando essa concepção. Tá? Flechas que são lançadas, tá? Aqui o próprio Deus aparece disparando as suas flechas, aqui uma outra imagem, tá? Em que Deus, tá, lança com arco as suas flechas das quais deriva o contágio. E nessa folha volante, você já tem uma imagem importante que vai aparecer na frente, que é de um dos santos interventores contra a peste, tá? Que é a figura de São Sebastião, tá? Aqui já intercedendo junto a Deus, tá? Com o pedido de que ele suspenda a sua punição e livre, portanto, a comunidade da punição. Então, essa é uma das vertentes fundamentais que se afirmam no contexto da Baixa Idade Média, né? Ou seja, as fontes oriundas da Igreja, crônicas religiosas principalmente,
vão sistematicamente avançar a tese de que a peste mais não era do que uma punição divina imposta à humanidade em função dos seus pecados, das suas transgressões, né? Leitura, interpretação dessa, da qual derivava a proposição de que o melhor remédio para suspender o flagelo era, portanto, a contrição, né? Uma vida regrada, uma vida ordenada, o restabelecimento, portanto, do pacto com Deus, através da oração, através de contrição, né? De uma vida reta que pudesse, então, levantar a expiação e restabelecer a saúde da comunidade. Tá? Aqui vocês têm, olha, imagens derivadas, como eu falei. Né? Olha, dada a incidência elevada da peste ao longo da Idade Média, eu falei para vocês da grande pandemia da alta, grande pandemia da baixa, ciclos epidêmicos que se iniciam a partir dessas pandemias. Né? A sociedade medieval, a igreja medieval, inclusive, né, conheceu e favoreceu o surgimento de santos que se tornam santos especialmente capacitados, digamos, especialistas contra o flagelo da peste. Né? Vocês sabem que o vigor dessa concepção cristã da doença na Idade Média implicou em que os santos medievais fossem, sobretudo, taumaturgos. Né? Os santos medievais, entre os muitos milagres que operavam muito sistematicamente milagres de cura contra doenças das mais diversas. E foi comum na Idade Média, inclusive, a especialização de diversos santos que eram particularmente mobilizados contra doenças específicas. Né? No caso da peste, o primeiro santo mobilizado pelas populações como um santo particularmente capacitado à proteção contra a peste foi, como vocês têm aí na imagem, duas imagens, duas folhas volantes que remetem a São Sebastião, tá? Cuja ascendência, né, cuja especialização na peste parece fundamentalmente associada à própria tradição estabelecida pela geografia desse santo. Tá? Segundo consta, ele foi um soldado cristão, tá? Que viveu em fins do terceiro, em fins do quarto, em fins do terceiro, início do quarto século, e viveu, portanto, o período da última grande perseguição contra os cristãos movida pelo imperador Diocleciano. Tá? Então, segundo a tradição registrada na sua geografia, ele, como assumiu a sua condição de cristão, apareceu diante do imperador Diocleciano e declarou a sua condição de cristão, no que foi imediatamente condenado à morte por Diocleciano, que o condenou, inclusive, a morrer no campo de Marte, flechado pelos Sagitários imperiais. Ele teria sido levado ao campo de Marte, teria sido flechado, caiu ao solo, foi dado como morto pelos seus algozes, se retiraram, deixaram o seu corpo no chão, e, segundo a tradição, uma senhora, uma matrona cristã, que passava pelo local, verificou que Sebastião, apesar das flechadas, ainda estava vivo, resgatou o seu corpo, cuidou de suas feridas, e, portanto, ele se restabeleceu, e, tendo se restabelecido, o que ele fez imediatamente foi procurar de novo Diocleciano, para declarar perante o imperador que o seu Deus o havia livrado da morte pelas flechas. Ele foi novamente condenado à morte, mas, por via das dúvidas, nessa segunda condenação, Diocleciano determinou que ele fosse apedrejado e não flechado, né? E, portanto, ele morreu nesse apedrejamento. E aí, o que os especialistas destacam, o que eu, pelo menos, destaquei no livro, debatendo com um especialista francês, é que, muito provavelmente, o que operou aqui nesse processo que levou São Sebastião a se tornar um santo especialista na proteção contra a peste, fosse o fato que, olha, se vocês prestarem atenção, as flechas de Sebastião estão diretamente associadas, olha, a regiões onde o bubão pestilencial se desenvolve, né? Sob a axila, na perna, ainda que puxada bem para baixo, como a gente vai ver também no caso de São Roque. Tá? Então, é bastante provável que a associação aqui tenha se dado para o seguinte fato: ele foi flechado, tá? As flechas dos Sagitários imperiais os atingiram, inclusive, olha, em região onde o bubão se desenvolve. Tá? A flecha era, segundo o discurso da igreja, a razão da doença. As flechas que Deus lançava sobre os homens explicavam a epidemia, mas vejam, São Sebastião não morreu das flechadas.
Ele sobreviveu às flechadas e só foi morto numa segunda condenação apedrejado. Tá? Então é bastante razoável supor que, por ele ter sobrevivido às flechadas, se tenha produzido essa associação primária que constituiu como o primeiro e principal protetor das populações medievais e da modernidade contra a peste. Tá? Ele só teve a sua posição de prestígio disputada em função da ascensão da figura de São Roque, que, no entanto, é um santo tardio e ele próprio contemporâneo das pestes que se iniciam a partir da peste negra. Tá? Então, vocês têm aqui uma xilogravura do século XIV, de fins do século XV, remetendo ao que seria a vida, uma passagem da vida de São Roque. Segundo a tradição, ele era um peregrino, veja o bastão, ele era um santo peregrino que, passando por perto de Piacenza, se sentiu mal, se sentiu atingido pela doença, refugiou-se, então, na área rural, num bosque próximo à cidade de Piacenza, já adoecido, e ali, doente, ele recebeu a visita de um anjo do Senhor, que o procurou, portanto, amando da divindade, para curá-lo da doença que o afligia, e foi mantido por um cão. Esse é o famoso cão que acompanha as imagens de São Roque. Segundo a tradição, esse era um cão de um grande senhor, de um grande nobre das redondezas, que diariamente roubava um pão da mesa do seu senhor e levava até o esconderijo onde estava São Roque para alimentá-lo. Ele, portanto, com a ajuda do cão e com a bênção do anjo do Senhor, se recuperou do bubão, que, vejam, por ser ele um santo, o bubão foi deslocado da virilha por razões óbvias para essa altura da perna. Ele teria, portanto, se recuperado da doença, voltado à cidade de Piacenza, onde ele foi tomado como um suspeito. A suspeição era um dos fenômenos que ocorriam nesse contexto das epidemias, a suspeição contra o estrangeiro, contra o viajante, de que ele fosse um potencial difusor da doença. Portanto, tido como suspeito, ele foi aprisionado em Piacenza e seu corpo foi encontrado morto na cadeia e, segundo a tradição, sobre seu corpo estava uma faixa enviada do céu em que havia indicação de que todos aqueles que rezassem a Roque seriam curados da doença se atingidos pela peste. Então, ascende aqui, a partir do final dos 14, um segundo santo que vai disputar com São Sebastião a primazia na preservação da doença. Uma outra vertente importante, eu estou caminhando, como é que eu estou de tempo, gente? Eu perdi o controle aí, qualquer coisa vocês me avisam. Avisa, uns 15 minutos, tá certo? Tá ótimo, mais do que suficiente. Bom, então, eu acabei de mostrar rapidamente para vocês e a questão fundamental para mim é que a gente compreenda o seguinte: o impacto da doença, ela produz, entre outras coisas, entre outras necessidades, como eu disse, a compreensão das razões do flagelo. Há historiadores, inclusive, que consideram que, como as epidemias anteriores já tinham acontecido no Ocidente há cerca de 400 anos, provavelmente, nessa altura, não se lessem mais os cronistas da Alta Idade Média, então ninguém tinha noção de que doença era essa. E eu costumo dizer, a doença promove, antes de mais nada, discursos acerca dela própria. É necessário explicar a sua natureza, as suas razões, as possibilidades de cura, e, portanto, o contexto de uma epidemia é o contexto de uma profusão de discursos acerca da mesma, e discursos que disputam, numa arena discursiva, disputam a primazia, disputam a autoridade por falar a verdade, por dispor do conhecimento específico para explicar as razões da doença e as possibilidades da sua superação. O que eu estou fazendo é um apanhado de duas vertentes fundamentais. Mas vejam, vertentes essas que nem de longe esgotam as possibilidades, porque frequentemente os próprios discursos, como eles são produzidos numa arena de disputa, eles revelam discursos outros com os quais estão disputando autoridade e primazia. Eu estou mobilizando dois deles com vocês, o discurso religioso e o médico, porque foram as fontes fundamentais de informação do poder régio.
Foi neles que o Poder Régio investiu a sua autoridade para definir um conjunto de procedimentos e de medidas contra a doença. Tá? Então, acabei de falar para vocês da perspectiva religiosa e falo rapidamente da perspectiva médica. Veja, a medicina medieval era fundamentalmente herdeira da medicina da antiguidade. Tá? A base da medicina medieval era uma base que a gente define como hipocrático-galênica. Tá? Ou seja, ela se referendava nas perspectivas de um importante médico grego do quinto século a.C., Hipócrates, né, atualizado por um importante médico que viveu no século III, Galeno, que atualizou várias das premissas hipocráticas. Né? Então, a base hipocrático-galênica era a base fundamental com base na qual operava a medicina medieval. E o que ela dizia da doença, fundamentalmente? A medicina medieval, ela atribuía, ela supunha ou afirmava que a peste tinha duas origens fundamentais. Tá? Uma origem superior, ou seja, que certas conjunções dos astros, particularmente nefastas, podiam provocar, por extensão, a doença, e tinha uma causa inferior também, que era uma causa, digamos, terrena ou mundana. Tá? Precárias condições de higiene, cheiros desagradáveis, sujeira acumulada em ambientes podiam provocar a peste, porque se entendia que a doença era fruto de uma corrupção do ar. Era a má qualidade do ar que envolvia os indivíduos a causa fundamental da deflagração do contágio. E a doença, portanto, que existia no ar adentrava o corpo humano, não só pela respiração, como pelos poros, e levava, portanto, ao adoecimento. Então, na perspectiva da medicina, o que causava essa má qualidade do ar? Uma causa superior, de impossível intervenção humana, que eram conjunções astrais e, portanto, a astrologia era sistematicamente mobilizada no sentido de prever a vigência dessas conjunções nefastas que podiam provocar a doença. Tinha uma causa inferior, que eram o que a gente definiria hoje como precárias condições de higiene, que, sobretudo, produziam mau cheiro, corrompiam o ar e produziam, na extensão, a doença. E os médicos chamavam a atenção para o fato de que era particularmente perigoso quando essas duas causas agiam conjuntamente, o que teria sido o caso na deflagração da grande epidemia de 1348. Tá? Portanto, a perspectiva era que eles tinham uma noção de contágio, tinham a ideia de que o contágio se fazia pelo ar corrupto. Portanto, era um conhecimento, uma perspectiva muito específica, que nada tem a ver com a etiologia da doença como a gente conhece. Né? Eles não tinham a percepção, por exemplo, do fato de que os ratos morriam da mesma doença, de que haveria um vetor, um bacilo, nada disso. Né? A ideia era de um contágio que se produzia em razão do ar contaminado, de um ar de má qualidade, que adentrava o corpo humano, promovia um desequilíbrio nos quatro humores, de cujo equilíbrio derivava a saúde, e que desse desequilíbrio provocado pelo ar corrupto introduzido no organismo tinha curso a doença. Tá? Portanto, todas as ações que a medicina propunha eram ações voltadas a garantir a melhor qualidade possível do ar, para que evitar, portanto, que o ar corrupto produzisse a doença. Na sequência, as ações eram todas voltadas a impedir que o ar já contaminado adentrasse o corpo humano. Com, por exemplo, e nesse caso o banho, por exemplo, era contraindicado porque se imaginava que o banho abria os poros e facilitava, portanto, a introdução da doença no corpo humano. Toda ação da medicina, depois de um indivíduo adoentado, visava consumir alimentos que restabelecessem o tal equilíbrio dos quatro humores que eram responsáveis pelo funcionamento adequado do corpo e, portanto, pela saúde. É mais complicado, mas essas ideias fundamentais importam para a gente. Então, como eu disse, havia uma noção de contágio que, no entanto, não entendia ou não configurava a doença, a etiologia efetiva da doença como a gente conhece hoje, mas gerava uma compreensão das formas da sua disseminação e gerava, portanto, um conjunto de ações que deveriam ser
mobilizadas para evitar o flagelo. Por exemplo, medidas de higiene urbana eram adequadas, eram consideradas adequadas na medida em que preservar a qualidade do ar, né, nas comunidades era fator-chave para evitar a presença da doença. Tá? Então, eu trago aqui para vocês, olha, algumas imagens de época. Essa é uma imagem de fins do século XV também, tá? Uma imagem que retrata de um livro médico, né? Que retrata a ação de um médico no caso de um doente de peste. Né? E essa imagem registra para a gente alguns elementos da concepção da doença de época. Né? Vejam, em primeiro lugar, né, se considerava que o ar de melhor qualidade ficava na parte superior do cômodo, né? E por isso o doente, olha, está disposto na área superior do ambiente para que ele aqui, então, respirasse ar, né? Tivesse contato com ar da melhor qualidade. Né? Percebam que está aqui no meio médico, né? Que toma o seu pulso, uma medida clássica da medicina hipocrática, lá no livro dos aforismos de Hipócrates, né? A tomada do pulso uma forma básica de exame usado pela medicina. Né? Então, o médico toma o pulso do doente, né? Esse médico está segurando alguma coisa na altura do nariz com a mão esquerda, provavelmente uma esponja, um pedaço de tecido de pano embebido em vinagre ou alguma erva aromática. Por quê? Para evitar, né, ele que está em contato direto com o doente, evitar que o ar corrompido que o doente expele adentrasse o seu corpo, né? E ele toma, portanto, aqui o pulso do doente. Percebam que os seus ajudantes, né, 2, mantêm 2 tochas na mão. Né? Isso aqui não é representação de que essa consulta se desse à noite, mas o fogo era uma estratégia sistematicamente proposta pela medicina para promover a purificação do ar contaminado. Tá? Portanto, os ajudantes seguram tochas, né, para garantir que o fogo aqui restaure a qualidade do ar que está sendo contactado por eles na atenção ao doente. Né? Percebam que, olha, um dos ajudantes carrega aqui uma vasilha, provavelmente com urina recolhida, que o exame de urina era um procedimento clássico da medicina hipocrática. Né? O exame do aspecto, da cor, da densidade da urina é descrito por Hipócrates lá no livro dos aforismos. E percebam que, olha, o auxiliar que está na direção do doente está de costas para ele. Tá? Por quê? Olha, aquela referência que eu fiz para vocês dos cronistas de época, que falavam de pessoas que amanheciam com saúde e morriam no curso do dia. Isso era explicado na época pela existência da chamada peste siderans, como eu disse para vocês, e pela ideia de que alguns doentes, né, eram tão contaminados a ponto de que com o olhar, apenas com o olhar, né, um olhar petrificado, enegrecido, eles fossem capazes de transmitir a doença. Tá? Por isso, o auxiliar aqui está de costas para não travar contato direto com o olho enegrecido, inclusive, do paciente que está sendo considerado pelo médico. Tá? Então, vamos em frente. Olha, isso aqui é uma imagem do século XVII, né, porque, como eu disse para vocês, a reincidência sistemática da peste implicou em que alguma especialização em torno dela se constituísse. Tá? Essa é uma imagem famosa que quem já teve algum contato com a história da medicina certamente já viu em algum lugar. Tá? Eram médicos que atuavam fundamentalmente no contexto de epidemias de peste. Tá? Eu acho interessante revelar aqui uma preocupação datada, mas semelhante, né, da proteção dos profissionais de saúde no quadro atual. Né? Esses médicos vestiam uma capa muito pesada, de tecido grosseiro e muito pesado, negro, que cobria, veja, a maior parte do seu corpo. Tá? Usavam luvas específicas, tá? Um chapéu que protegia suas cabeças. Tá? E percebam aqui que eles usam uma máscara que ficou famosa, uma máscara de bico de pássaro, que tem uma função semelhante a essa que a gente acabou de ver na imagem. Tá? Ou seja, para que o médico não tenha que indispor uma das mãos, né, no trato do doente, para segurar próximo ao seu nariz uma fonte de, em geral, vinagre ou erva aromática, né, para garantir a melhoria da qualidade do ar que ele está respirando, criou-se a máscara
Né? Por quê? Porque ela libera as duas mãos do médico e no bico eram colocadas as substâncias aromáticas. Né? Em geral, aqui se colocava esponja, tecidos, que eram embebidas em ervas aromáticas para que o médico, né, melhorasse a qualidade do ar que ele respirasse e pudesse dispor das duas mãos para fazer o tratamento do doente. E aqui era a vara tradicional que ele usava, né, para tocar o doente sem estabelecer contato direto com ele. Tá? Aqui eu trouxe para vocês terem ideia, né, porque eu acabei de destacar a perspectiva médica e a perspectiva religiosa, né, cristã sobre a doença, e eu poderia dizer para vocês que elas não são primariamente contraditórias entre si. Né? A medicina reconhece por seu turno. Né? A medicina está, ela própria, mergulhada num ambiente fundamentalmente cristão, do qual ela própria participa, portanto, e por seu turno, né, o próprio cristianismo, as próprias autoridades da igreja reconheciam a especialização médica como uma especialização, como um saber proveniente de Deus. Tá? Ainda que houvesse, entre as duas perspectivas de compreensão da doença e de ação contra ela, avançada pelo discurso religioso e pelo médico, tinha um potencial contraditório entre elas. Tá? Tanto que eu avalio no livro e defendo a tese que o discurso médico foi se impondo junto à realeza em detrimento do discurso religioso. Que, por exemplo, na medida em que os homens da igreja definiam a doença como fruto do pecado, que demandava a expiação, a contrição, o discurso religioso propunha o quê durante uma epidemia? Frequência às missas, realização sistemática de procissões, né? E o discurso médico, em função da perspectiva da corrupção do ar, vai ser contrário a todo ajuntamento, toda aglomeração de pessoas é contraindicada pela medicina de época, porque esse ajuntamento é capaz de produzir a tal corrupção do ar que deve ser evitada. Né? Portanto, a gente tem aí um potencial de contradição. A igreja propondo ações que geram, né, aglomerações que são contraindicadas pela medicina. E, pelo menos no contexto que eu estudei, né, eu falo de uma certa inclinação da realeza pela medicina, porque eu vi, por exemplo, que no século XVI as procissões começam a ser proibidas no contexto das epidemias. Né? O que o Dom Sebastião, por exemplo, determinou durante a peste de 1569 em Lisboa, que apenas ao final do contágio as procissões fossem feitas para agradecer a Deus pela sua intervenção. Mas ele proíbe a realização delas durante a vigência da epidemia. Tá? Mas, fundamentalmente, o que eu queria mostrar aqui para vocês. Olha, aqui vocês têm a imagem. Essa é uma fonte que eu, inclusive, que eu transcrevi no livro, está no apêndice, não é uma transcrição. Veja, isso é um dos primeiros documentos impressos em Portugal, em fins do século XV. Há um exemplar desse original, inclusive, aqui na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, mas, no entanto, em péssimo estado de conservação. Eu já ouvi uma vez, inclusive. Mas trata-se de um incunábulo médico que foi, na verdade, ele foi escrito em latim em 1349, né, na Universidade de Paris, né, e foi editado várias vezes consecutivamente, em função da frequência da própria doença, até que no século XV ele começa a ser vertido do latim para as línguas, né, correntes, né, para a língua vulgar, como se dizia, inclusive em Portugal. Né. Ele foi, portanto, traduzido ao português e editado em Portugal, em Lisboa, em fins do século XV, mais especificamente em 1496, olha, último ano daquele ciclo endêmico em que Lisboa ficou atingida pela peste desde 1480 até 1496. Tá? E aí percebam, é um regimento médico, um regimento proveitoso contra a pestilência, e o que ele basicamente vai fazer nas suas páginas é explicar a origem da doença, as suas razões e determinar quais são as melhores estratégias para a superação do contágio. Né? Agora, percebam que a primeira intervenção desse tratado médico, na sua primeira página, que a gente tem essa xilogravura, né, da Virgem Maria, né, que não era exatamente uma santa protetora contra a peste, mas que era uma santa com potencial de proteção generalizado. Né? Então, na primeira página de um regimento médico, o que a gente tem é uma imagem, xilogravura, né, de Nossa Senhora com o menino Jesus ao colo,
né? E um crente, portanto, pedindo a ela aqui proteção, né? Para que ela interviesse junto a Deus, para que ele impedisse que o flagelo da peste atingisse a comunidade. Tá? E aqui vocês têm, olha, a primeira página de texto desse regimento médico, que diz aqui, ó, começa-se um bom regimento, muito necessário e muito proveitoso aos viventes e para a conservação das saúdes. Portanto, na sequência, ele vai explicar as causas da doença, vai explicar as melhores estratégias para uma pessoa evitar o contágio pela doença e, na sequência, vai dispor, né, no caso do contágio, que tipo de medicamentos, que procedimentos utilizar para se livrar da doença. Para finalizar, portanto, né, como eu disse, o fundamental para mim desse processo é que, né, a realeza portuguesa não produziu um discurso específico e particular sobre a doença. Ela fundamentalmente se pautou nas referências religiosas e médicas, né, e passou a intervir em função da frequência dos flagelos. De que maneira? Ora, houve em Portugal, a partir de fins do século XIV, tem início, né, contatos verdadeiramente sistemáticos entre o poder régio e os conselhos urbanos e as administrações urbanas, né, definindo iniciativas diversas relativas à doença. E vejam, não só para os contextos em que a doença já havia se instalado, né, mas ações prévias que pretendem evitar a instauração do contágio. Né? Portanto, os reis, né, em Portugal, desde o final da Idade Média até a contemporaneidade, eu estudei esse processo até o 16, né, estiveram em contato sistemático. Por vezes era o Conselho Urbano que se antecipava fazendo consultas ao rei sobre ações, sobre procedimentos, por vezes era o rei que antecipava-se ao Conselho e determinava certos procedimentos, né? E eles se inscrevem fundamentalmente nessa lógica que eu arrolei para vocês. Né? Medidas diversas de higienização urbana. Né? Aqui, vejam, numa clara referência que parte da medicina de época, né? A realeza começa a definir, né, uma série de expedientes e de ações sistemáticas visando, né, garantir a limpeza, a manutenção das condições de higiene, a gente poderia dizer, principalmente nos aglomerados urbanos. Essas referências aqui são sobretudo de Lisboa. Tá? Então, determinações relativas à limpeza das ruas, à varredura das ruas, né? A proibição de acúmulo de lixo em áreas urbanas, né? Regulamentação da conduta privada, né? Por exemplo, que as casas não podiam jogar lixo na rua. Né? Há uma forma célebre em Portugal, que é o chamado Aguavai, que foi regulamentado em fins do século XV, né? Porque as pessoas aparentemente faziam as suas limpezas em casa, né? As suas necessidades, e, na sequência, jogavam pela janela, né, o vasilhame, o conteúdo do vasilhame, fosse água decorrente de lavar a mão, lavar rosto, fosse outras coisas, né, que eram pura e simplesmente atiradas pela janela e frequentemente atingiam passantes. Né? Então, um regimento português de final do XV estabelecia a obrigatoriedade do indivíduo gritar 3 vezes "água vai" antes de lançar essas águas pela janela, até que, na sequência, foi proibido esse tipo de ação. Tá? Eu destaco aqui para vocês, uma vez estabelecidas as epidemias, tá, os procedimentos eram, mais uma vez, com determinação da medicina, realização de fogueiras, realizavam-se várias fogueiras, acendiam-se várias fogueiras nas principais encruzilhadas da cidade, com a ideia de que o fogo, né, agia no sentido de purificar o ar contaminado, introduzia-se gado nas cidades, com a perspectiva de que os rebanhos respirariam o ar contaminado e liberariam, portanto, o contágio, melhoraria a qualidade do ar, proibia-se aglomerações de tipo diverso, tá, nas cidades durante as epidemias. Uma outra medida que se impôs desde muito cedo foi a quarentena, né? E aí vejam, né, na medida em que as epidemias se repetem, vai se criando uma certa suspeição, né? A identificação de locais no exterior com as quais Portugal e Lisboa, em especial, tinha contato econômico de tipo diverso, e começa a se impor quarentenas obrigatórias para embarcações que vêm de áreas nas quais se sabe que a peste se manifesta com frequência. Né? Por isso eu falo, não só
as embarcações sabidamente oriundas de áreas onde a peste estava instalada eram submetidas à quarentena, que eram realizadas, quem já esteve em Lisboa, aquela Torre de Belém era usada como ponto de quarentena. As embarcações paravam, fundeavam ali e ficavam por 40 dias as suas mercadorias e a sua tripulação sob quarentena, e se em 40 dias nenhuma doença se manifestasse, as tripulações de mercadorias eram liberadas para adentrar a cidade. Tá? E também quarentena de embarcações vindas de áreas suspeitas da frequência sistemática da peste. Tá? Os estigmas sociais, obviamente, se manifestam também nesse contexto. Por exemplo, no 16, se proíbe a aglomeração de escravos nas cidades, dizendo que do mau cheiro especial que deles provém, o ar se corrompia, fechamentos de casas de prostituição, restrição à circulação de pobres e pedintes, com a perspectiva de que todos eles eram responsáveis pela produção dessa má qualidade do ar. Tá? Uma vez manifestada a doença na cidade, o Poder Régio determinava o entaipamento, né? Na verdade, se tratava de cercar com madeira e fechar um determinado bairro, sobretudo as áreas pobres da cidade, bairros onde a doença havia se manifestado, se não bairros inteiros, ruas específicas, até mesmo casa onde houvesse sinal da presença de doentes, até a simples suspeição acerca da possibilidade da existência desses casos. Né? Logo a partir de meados do século XV, começam a ser construídos os primeiros hospitais para epidemiados, né, durante as epidemias, portanto, para onde as pessoas, sobretudo os pobres urbanos, eram levados, eram conduzidos, né, compulsoriamente, né, e as suas casas fechadas, desinfestadas, né, e desses hospitais se fugia muito sistematicamente, né, porque a perspectiva que o hospital era um lugar da morte nesse contexto, né, até porque os registros indicam que era comum, faltavam camas para os doentes, era comum que 4, 5 doentes ocupassem, né, a mesma cama e que fossem, portanto, imediatamente despejados, tão logo morriam. Né? Os hospitais eram espaços para onde, sobretudo, os pobres eram forçadamente conduzidos para ali morrerem. Né? E essas medidas vão, no contexto do século XIV ou XVI, se radicalizando cada vez mais, né? A ponto de que, com isso, eu fecho a referência, já sob Dom João III, né, em 1526, foi estabelecido em Portugal, e particularmente em Lisboa, o primeiro regimento de saúde da cidade, que aí, eu diria, criou um sistema de vigilância sistemática da cidade de Lisboa no que se referia à prevenção e o controle das epidemias. Tá? Ou seja, cria-se um sistema já bastante complexo, em que a cada bairro, e às vezes até a cada distrito de cada bairro, há ali indivíduos cuja função é percorrer as casas, né, investigando da presença de doentes ou de mortes súbitas suspeitas. Né? Cada um desses que atuam localmente devem, no final da semana, procurar uma espécie de supervisor regional para indicar a esses quantos casos de óbito teriam ocorrido na sua circunscrição, quantos casos de óbitos suspeitos, né, que eram levados, então, para um centro, né, que se reunia numa igreja no centro da cidade, São Sebastião, e ali, portanto, se avaliava os casos suspeitos para visita posterior, né, de autoridades médicas que verificavam os casos de doença, né, promoviam potencialmente a reclusão dessas casas, né, e as medidas draconianas, né, de encerramento de casas, de cercamento de ruas, né, onde houvesse potencialmente contaminados. Né. Portanto, o quadro que vai se estabelecendo aí, como eu disse, né, o Poder Régio em Portugal requisita para si a ascendência da atuação dele no caso dessas doenças. Né. As epidemias foram, sobretudo, objetos dessa intervenção, e daí a minha perspectiva de, na extensão, propor que elas foram um instrumento importante no processo de afirmação e de fortalecimento do Poder Régio, né? E foram, contudo, desde o início, atravessadas pelos abismos sociais e hierarquias sociais que configuravam o contexto que a gente está analisando. Né?
frequentemente anunciada uma epidemia numa região, a possibilidade dela, o que os ricos e poderosos locais faziam, muitas vezes autoridades urbanas, inclusive, era fugir o mais rapidamente possível desses locais contaminados, seguindo um velho conselho de Hipócrates, fugir o mais rápido possível para o local mais distante possível e demorar ao máximo a retornar, né, para a área contaminada. E, portanto, sobretudo, eram as camadas, né, médias e pobres que permaneciam nos locais contaminados, né, submetidos às dificuldades as mais diversas e à incidência sistemática de altos níveis de mortalidade, né? E, portanto, ainda que muitos autores defendam que a peste não é uma doença que tenha marcas sociais muito claras, né? Se a doença em si não tem as formas de tratá-la, de abordá-la, né, são fundamentalmente sociais e trazem, desde a Idade Média, a marca da desigualdade social que se manifesta, né, na reação pelo poder à própria epidemia. Bom, gente, era isso. Me desculpe se eu me estendi demais. Eu estou aí aberto para as questões que vocês queiram propor.